Deus que é maravilhoso. Desde já, amanhã começa uma programação ao meio-dia no Instagram e no Facebook, uma oração e uma palavra, né? Confira lá no Instagram da igreja e no Facebook. Nós vamos estar dando uma palavra abençoada através das redes sociais da igreja, em nome de Jesus. Os demais, quero agradecer desde já a todos os pais, né? Luta, força, autoridade de Deus sobre a vida de cada um, que Deus derramou esse dom maravilhoso. Ser pai é proteger a sua casa, a sua família, os seus filhos, dar orientação e direcionar passos, né? Para que sua casa tenha um futuro e um direcionamento para honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, desde já, parabéns a todos os pais da Igor Alfredo Nascimento. Que Jesus abençoe cada dia mais e mais a vida de cada um. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 53. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 53. Aleluia, Jesus. O Evangelho do apóstolo João, capítulo 6, versículo 53. O Senhor é misericordioso, sua graça não tem fim, a sua bondade é derramada sobre a nossa vida. Amém? Todos encontraram? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus respondeu: em verdade, lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue não tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai também, quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. E muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isto escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro eu estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida, mas há descrente entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo, e prosseguiu: por causa disto é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também não querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Abre o nosso entendimento e o nosso coração, Senhor. Fala conosco essa noite. Conduz os nossos passos. Que a nossa mente seja transformada, Pai, o nosso conhecimento pelo poder da tua palavra. Possamos ser um contigo e buscar as coisas de cima. Pois a nossa pátria, Pai querido, não é terrestre, mas sim celestial. Que possamos buscar, Pai querido, mais de Ti,
a cada dia confiar não na força do nosso braço, mas confiar em Ti, Senhor, como o único e suficiente das nossas vidas. A Tua graça há de nos bastar, Senhor, para que possamos viver completamente através da fé que temos em Ti, Jesus. Por isso, fala conosco essa noite em nome de Jesus. Repreende todo o mal, repreende todo o poder das trevas, repreende todo o poder do inimigo levantado, Pai querido, contra cada pessoa que aqui está, Senhor. Pai, em nome de Jesus, toda distração, todo o poder das trevas seja anulado pelo poder e autoridade, Pai, do Teu nome. Toda palavra lançada, Pai querido, contra o Teu servo, contra a Tua casa, contra a Tua obra, contra a Tua igreja, seja repreendido na autoridade e poder do Teu santo e precioso nome. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, vamos estar de pé. Glória a Deus. O discurso que foi descrito por João, em que Jesus está numa sinagoga pregando. Amém? João, o apóstolo, que passa a maioria dos ensinos a respeito do Espírito Santo de Deus, para que a gente possa entender quem é o Espírito. João vai descrever essa ocasião que ocorreu em uma sinagoga, logo após alguns milagres acontecerem. Nós vamos ver Jesus no capítulo 5, um homem que entrou, dentro do alpendre, ali aonde Jesus vai curar um paralítico, no tanque de Betesda, mas ele vai explicar a seguir a respeito da autoridade que ele tinha em Cristo Jesus, a respeito da autoridade que ele tem em Deus. E vai falar, na verdade, que o que ele faz, ele viu Deus fazer. E ele trabalha porque também viu o seu Pai trabalhar. Ele testifica em si que ele é o Filho de Deus, enviado de Deus, e está fazendo a obra de Deus na terra. E é essa a testificação que ele faz para mim e para você. Que a obra de Cristo Jesus é salvar aquilo que se havia perdido, é tornar novamente aquilo que se havia extraviado, que havia saído diante da presença e da glória de Deus um dia no jardim. O trabalho dele é salvar o que se havia perdido. Novamente a gente precisa entender: missão de Jesus, salvar o que se havia perdido. Nós estávamos perdidos, nós estávamos sem rumo, sem direção, para tudo na nossa vida, tanto faz se sim ou se não, não era pecado, não é verdade? Eu estou vivendo no mundo mesmo, então não tem pecado, eu posso fazer o que eu quero, de forma que eu não quero. A humanidade que andava perdida, sem direcionamento, Jesus, através de Deus, que amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que não crê, que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna, vai trazer para a terra o seu Filho, para que a gente possa voltar ao caminho novamente. E essa é a missão dele: resgatar o que se havia perdido, resgatar aquilo que se havia extraviado, estava fora do caminho. Mas diante desse texto nós vamos encontrar no início Jesus, para entrar no texto a qual nós lemos, uma situação. No capítulo 6, você que está com sua Bíblia aberta, você vai encontrar Jesus multiplicando os pães e os peixes. No capítulo 6, no início, nós vamos encontrar Jesus olhando para uma multidão, se compadecendo dela e perguntando aos seus discípulos: Francinildo, como a gente vai alimentar a multidão? Experimentando os discípulos. Ele olha para Filipe e diz assim: Filipe, vamos alimentar a multidão. E Filipe diz: ainda que a gente tivesse 200, não seria capaz de alimentar essa multidão. Ainda que a gente tivesse dinheiro, a gente nem ia ser capaz, porque essa multidão é grande. Mas a Bíblia diz que ele estava experimentando Filipe a respeito de sua fé. Chega um discípulo
que deixou João Batista, o nome dele é André, irmão de Pedro, e diz assim: aqui está 5 pães e 2 peixes. Porque Jesus tem a capacidade de multiplicar aquilo que tem. É simples, é pequeno, mas Jesus tem a capacidade de desenvolver. André tem essa fé. André olha e diz assim: está aqui 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus vai lá e multiplica aqueles pães. Jesus multiplica aquele peixe a ponto de toda aquela multidão comer. E depois, quando eles recolhem, o texto diz que eles recolhem ainda 12 cestos. Para quem só tinha 5 pães e 2 peixinhos, o texto começa sobrando 12 cestos. Para quem acha que tem pouco, mas entrega na mão de Deus, sobra. Mas para quem acha que o que pouco que tem pode resolver o seu problema, vive faltando. Só tem 5 pães e 2 peixinhos, mas deu para alimentar uma multidão, velho. E isso é uma bênção de Deus, sim ou não? Isso é maravilhoso, sim ou não? Isso chama atenção, é um milagre extraordinário, sim ou não? Pois é, de 5 pães e 2 peixinhos sobra 12 cestos. Os discípulos estão alegres, contentes. A obra é maravilhosa. Você fica alegre na sua casa quando Jesus multiplica, sim ou não? Você fica alegre quando Jesus transborda, sim ou não? Nós nos alegramos, nós ficamos regozijados quando o Senhor traz em abundância, a ponto de nós ficarmos alegres. Aqui está todo mundo alegre, regozijando, sobrando 12 cestos de pães, enquanto só tinha 2 a 5. O texto continua. Jesus multiplica, vai falar com a multidão, e ele vai fazer uma coisa que todo crente deveria fazer. Crente, eu estou falando de cristão, irmão. Pastor, eu sou cristão, então tu ora. É, pastor? É porque crente ora. Se tu é cristão, tu ora. Todo cristão ora, sim ou não? Todo cristão ora. Pastor, eu sou cristão, mas não tenho um costume. Então comece a partir de hoje, porque todo cristão ora. Pastor, eu sou cristão, mas eu não oro. Então tem algum problema no teu cristianismo, porque para mim todo cristão ora. Não tem cristão que não ore, a não ser que ainda tenha desviado e queira aceitar Jesus. Pastor, eu preciso aceitar Jesus, né? Você vai dormir, você vai orar, sim ou não? Não ore. Se você ainda não tem um costume, é isso que está te afastando de Deus. O que te afasta do pecado é oração, filho. O que muda a tua mente é oração, filho. Por que você ainda é crente e não ora? É por isso que tua mente ainda não foi transformada. É por isso que Deus ainda não agiu. É por isso que Deus, tu ainda está colocando barreira ainda entre muitas coisas, entre igreja e entre a tua vida, porque tu não ora. Porque crente que se converte precisa orar. Jesus se afasta, ele vai orar, Francisco. Mas ele olha para os discípulos no texto e diz assim: pega o barco e atravessa para o outro lado, porque a obra, ela não para. Se você acha que porque Deus multiplicou, Jesus multiplicou o pão e o peixe, está todo mundo saciado, a obra parou, você está muito enganado. Se você acha que fez algo extraordinário no reino de Deus e a obra parou, você está muito enganado. Nós somos crentes e não vivemos de passado. Deus tem algo novo a cada dia sobre a nossa vida. Não queira viver simplesmente daquilo que você fez. Deus tem algo novo para você. Pare de estar contando toda hora o testemunho que aconteceu ontem. Você precisa de um testemunho novo. Deus está querendo algo novo na sua vida. Deus está querendo derramar sobre você algo novo. Então o crente, ele vive assim, irmão, toda hora. A Bíblia diz que ela se renova em novidade de vida. Nós vivemos em novidade de vida. Jesus pega ali os discípulos e diz assim: vão para o outro lado. Enquanto vocês vão, eu vou orar. Jesus ora, os discípulos pegam e vão atravessar para o outro lado. Atravessando para o outro lado,
a Bíblia diz que o vento começa a ser contrário. E quando o vento é contrário na nossa vida, tudo começa a ficar mais difícil. Sim ou não? Quando o vento se torna contrário, tudo começa a ficar mais difícil. Quando o vento começa a ser contra os nossos objetivos, quando o vento começa a ser contra os nossos sonhos, quando o vento começa a ser contra o nosso planejamento, tudo se torna mais difícil, porque está contra. E tem hora na nossa vida que a gente faz um planejamento e parece que está tudo errado, né? Parece que o vento bate contrário. Tem hora que você faz um planejamento e parece que alguma coisa começa a sair do trilho, não é verdade? Você diz: Senhor, por que, Senhor? O que está acontecendo? Eu estou remando, não saio do lugar, Jesus. O meu sonho é esse, parece que eu vou e não ando para nenhum canto. Tu lançou um projeto, tu lançou uma promessa sobre a minha vida, e eu estou correndo em busca dessa promessa, mas eu pareço não sair do lugar. O que está acontecendo, Senhor? Os discípulos, eles entram no barco e vão sozinhos. Eles não estão com Jesus no barco. Jesus se retirou para orar. De repente, no meio dali, da terceira vigília, os discípulos remando com muita força, Francinildo. Jesus vem o quê? Andando por cima do mar. Talvez você está remando, né? Está esquecendo que Jesus vai te encontrar. Se Ele mandou atravessar, Ele também é poderoso para fazer com que essa travessia aconteça. Está difícil, está remando, o vento está contrário, Jesus vem andando por cima do mar. E os discípulos pensam que é um fantasma. É assim. Quando você não chama Jesus para o barco, quando você faz o seu próprio planejamento, quando você vai na força do seu braço, quando encontra com Jesus, você pensa que é fantasma. Jesus disse: ei, não temam, sou eu. Ele entra no barco, tudo se acalma, e eles chegam do outro lado. É bênção de Deus, sim ou não? Estava difícil, Jesus foi até a gente, no meio de uma tempestade ou de um vento contrário, entrou no barco, tudo se acalmou e a gente chegou do outro lado. A primeira, multiplicação, provisão de Deus. A segunda, uma solução de um problema, um vento contrário. O problema que você queria que se resolvesse, não se resolvia. A situação que vinha caminhando durante muito tempo e não se resolvia, Jesus vai lá e acalma tudo, chega do outro lado. De repente, do outro lado, Francinho, as pessoas que viram o pão sendo multiplicado, missionária Lucicleide, começaram a ver que Jesus já não estava mais ali. Porque eles chegaram, porque eles ouviram que o pão havia se multiplicado. E quando as pessoas vão lá e perguntam: cadê Jesus que multiplicou o pão aqui? E eles não encontram Jesus, eles vão atrás de Jesus. Eles vão atravessar, vão chegar em Cafarnaum e vão encontrar Jesus em Cafarnaum. Aí Jesus, Ele é alguém que não é simplesmente alguém que opera milagre. Ele é muito mais que isso na sua vida. Porque se o seu Jesus for apenas alguém que opera milagre, você pode estar correndo um sério risco de não ser salvo, porque você está correndo atrás apenas de milagre. Se você acredita que Ele é o Deus apenas de provisão, você corre um risco de não ser salvo, porque você só quer um Jesus que provê.
Só que quando chega aqui, eles chegam: Deus, Jesus, quando foi que tu veio para cá? A gente não te viu sair. Jesus olha para eles e diz: vocês estão me buscando porque vocês viram o pão multiplicado. Vocês estão me buscando porque vocês viram a multiplicação do pão e do peixe, e por isso vocês estão aqui atrás de mim. Aí Jesus olha e diz assim: buscai pela comida que não perece, mas traz vida. Ele está falando de palavra. Buscai pela palavra que sai da minha boca, porque a palavra que sai da minha boca traz vida, e você não morrerá. Buscai pelo ensino que sai da minha boca, porque se você buscar, você viverá, e não pelo pão que perece. Porque Jesus está dizendo para eles: se vocês buscarem apenas o pão que perece, a palavra que traz vida, vocês podem perder a salvação. Mas ele está dizendo: buscai pelo pão, pela comida que traz vida eterna, que é a palavra de Deus. Jesus olha para eles e diz, em verdade, no versículo 26, você que acompanha na sua Bíblia: em verdade lhes digo, que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Espera aí, a gente precisa entender uma coisa aqui. Porque a palavra sinal vai aparecer aqui várias vezes. Jesus está dizendo: vocês estão me procurando não porque viram os sinais, mas porque comeram os pães e ficaram. Irmãos, há um texto que eu acho interessante na nossa vida. João diz: aquele que busca o Senhor somente para essa vida é o mais miserável de todo mundo. Se nós buscarmos a Deus somente por causa das nossas necessidades, você acha que nosso Deus não é muito mais que isso? Você precisa entender uma coisa: que evangelho é salvação. E no caminho da salvação vai haver provisão, vai haver milagre, vai haver grandes obras de Deus na nossa vida. Mas nós precisamos entender que o foco do evangelho é salvar o que havia perdido. E ele está dizendo: vocês se satisfizeram com o que aconteceu, e vocês estão satisfeitos. Vocês estão satisfeitos com algo terreno, sendo que Deus tem algo a mais para a vida de vocês. Deus quer saciar o nosso espírito e a nossa alma. Deus quer que a nossa alma seja sarada totalmente, não apenas saciada com o pão que a gente come e depois se extravia, não apenas com a comida que a gente bota e depois se extravia, não apenas com uma casa que a gente tem que vai ficar nessa terra, e nem com um carro que vai perecer. Deus está dizendo: tem algo maior para a sua alma e para você, que você ainda não compreendeu, e você está buscando simplesmente por algo terreno, esquecendo da sua salvação. Você está saciando-se, mas está esquecendo da sua salvação. Você está esquecendo verdadeiramente o reino. E por incrível que pareça, a comida, ele vai falar: e ele diz no versículo 27, trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, confirmou com o seu selo.
Ele está dizendo: a palavra que eu vos tenho dito é selada pelo Espírito Santo e ela dá vida a vocês. Vocês estão comendo a provisão que se estraga, mas se vocês colocarem a minha palavra no coração, ela trará vida a vocês. Se vocês comerem a minha palavra, a tristeza vai embora, porque ela dá vida a vocês. Se vocês comerem da minha palavra, a angústia vai embora, porque ela dá vida a vocês. Se vocês comerem da minha palavra, a alma de vocês serão curados. Mas a gente corre sempre por algo que perece. Se esforça e luta por algo que perece, enquanto a nossa alma sofre, geme e chora. E quem tem a palavra de vida eterna para ela? Jesus. Eles perguntam: o que tu fazes? Para que a gente compreenda. Eles perguntam de Jesus: o que faremos para realizar a obra de Deus? A pergunta deles: o que faremos para realizar as obras de Deus? Você sabe o que você faz para realizar a obra de Deus? O que você faz na terra para realizar a obra de Deus na sua vida? Jesus responde para nós. Versículo 29, Jesus disse: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Você crê em Jesus? Você crê no Evangelho? Você crê na palavra do Senhor? A palavra traz vida para você? A palavra traz em você ânimo. A palavra de Deus revigora a tua força. A palavra de Jesus te levanta, porque essa é a obra de Deus, que creiamos naquele que Ele enviou, Cristo Jesus. E Ele disse: o pão que vocês comeram no deserto se extravia. O pão que você come todo dia se extravia. A comida que você come todo dia se extravia. Mas Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que comer desse pão jamais terá fome e jamais terá sede. Jesus está dizendo no texto: vocês precisam viver a minha palavra. Jesus está dizendo no texto: você precisa viver a minha palavra. Você precisa viver esse pão, essa palavra que eu estou entregando a vocês. Jesus está dizendo: vocês precisam viver sobre a minha palavra. Vocês precisam viver sobre a minha doutrina, sobre a minha orientação. Vocês precisam viver sobre o que eu estou falando para que vocês façam. Aí, quem não gosta de obedecer, murmura, pede sinal, pede tudo, e esquece que o Evangelho é Cristo Jesus. Você quer ser abençoado? Viva a palavra. Você quer que Deus derrame bênção sobre a sua vida? Viva a palavra. Você quer ser transformado? Viva a palavra. Quer ser liberto? Viva a palavra. Quer ver o milagre acontecer? Viva a palavra. Porque nós queremos muitas vezes ver algo extraordinário, e Jesus nos dá uma orientação. O demônio cai, ele expulsa, mas ele nos dá uma orientação: cuidado, vigia. Porque o demônio, saindo daquele corpo, vai por toda a terra rodear, não encontrando repouso, volta para casa de novamente. E ali, vendo que está tudo limpo, adornado, se ele encontrar morada, ainda traz mais 7 com ele. E o último estágio se torna pior do que o primeiro. Mas a palavra está aqui.
para adornar o nosso coração, para adornar a nossa alma, para adornar a nossa vida, para trazer disciplina, orientação e segmento para a nossa história. Só que muitos não querem se colocar debaixo da palavra e dos princípios de Deus. Mas Jesus é detalhista, né? No texto ele diz: ninguém vem a mim se o Pai não mandar. Você sabe por que o texto de Hebreus diz assim: quando vocês ouvirem a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações? Porque quando o Espírito Santo, o Espírito de Deus toca no homem, ele vai levar aquele homem até Jesus. Ele leva ao arrependimento, e o Espírito está tocando dizendo: te arrepende. O Espírito está tocando dizendo: muda a tua história, muda a tua vida, entrega a tua vida a Jesus. Então Jesus disse: não foi vocês que me escolheram, antes foi eu que escolhi a vós. Jesus te escolheu e você entregou a sua vida para Ele. Jesus te escolheu e você tomou a decisão por Cristo. Jesus te escolheu e você decidiu mudar a sua vida. Mas foi Ele o próprio que tocou no teu coração e te levou ao arrependimento. O Deus que tocou em nosso coração e nos levou até Cristo Jesus, para que nós possamos receber a orientação do Evangelho. Só que alguém olha para Jesus, e quando ele disse: vocês não comeram da minha carne, ou seja, se vocês não participarem comigo. Quando ele disse: vocês não comerem da minha carne, ele está dizendo: se vocês não estiverem comigo. Quando ele disse: se vocês não comerem da minha carne, ele disse: se vocês não tiverem comunhão comigo. Quando ele disse: se vocês não comerem da minha carne, ele está dizendo: se você não viver a minha palavra. Quando ele disse: se você não beber do meu sangue, quando ele disse: se beber do meu sangue, ele está dizendo: se você não viver em mim, não terá vida eterna. Porque quando ele fala de carne e sangue, ele está dizendo: você precisa viver em mim, você precisa obedecer a minha palavra. Você lembra? João dizendo: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E ele será amado de meu Pai, eu também o amarei, me manifestarei a ele. Jesus está dizendo: só tem vida quem tem comunhão comigo. Só tem vida quem tomar do meu sangue e viver em unidade comigo e obedecer às minhas palavras. Esse tem vida eterna, esse tem vida em si mesmo, esse é soprado pelo Espírito Santo, esse vive em mim, o Espírito move a vida dele. Preciso estar debaixo da minha palavra, preciso estar debaixo da minha autoridade, preciso estar debaixo do meu domínio, para que eu possa trazer vida a vocês. Mas alguém está escutando e diz assim: ah, não. Deixa eu te dizer uma coisa. Essa frase, duro é este sermão, você sabe quem está falando isso? Quem viu o pão multiplicar. Você sabe quem está dizendo assim: ah, não quero viver debaixo da tua palavra e nem debaixo da tua doutrina. Eu queria o pão, mas a tua palavra não. Ele diz: duro é esse sermão, quem pode suportar? Nós vivemos um atraso de vida quando decidimos a provisão e não o provedor. Nós vivemos um atraso de vida quando escolhemos um milagreiro e não a salvação de quem opera o milagre. Nós vivemos um atraso de vida quando decidimos na nossa vida buscar apenas a provisão.
Quando Jesus disse tem que estar debaixo da minha palavra, aí alguém pula e diz assim: duro esse sermão. Por quê? Porque eu não quero mudar minha vida. Duro essa palavra, por quê? Porque eu não quero obedecer. Duro esse sermão, por quê? Porque eu não aceito ficar debaixo do jugo do Senhor Jesus Cristo. Duro esse sermão, porque eu vou ter que transformar a minha vida, eu vou ter que mudar o meu caráter. Eu não quero isso para mim. Aí duro esse sermão. Porque o Evangelho, primeiramente na nossa vida, ele é um confronto. Irmão, não tem palavra de testificação, Wanderson, para quem não é filho. O Espírito testifica com o meu espírito de que somos filhos de Deus. Mas é Espírito testificando com o Filho. O Espírito não vai testificar com quem é desobediente, não pode. Como pode, diz o texto, as trevas não têm comunhão com a luz. O espírito das trevas não tem como testificar com o Espírito de Cristo. A verdade é que eu quero o meu ego, eu quero uma palavra para massagear aquilo que eu quero ouvir. Mas na verdade o Espírito quer confrontar e dizer: está na hora de parar, de deixar e viver uma nova história. Porque o Espírito, ele confirma com os filhos de Deus a sua palavra. E a gente precisa entender o que é viver debaixo do jugo do Senhor, o que é viver debaixo da sua palavra, o que é viver debaixo do seu senhorio. Nós precisamos entender que entregar a nossa vida a Jesus é estar debaixo de um governo, e todo governo tem a sua lei, e se nós não vivermos debaixo da sua lei, também nós não vivemos no reino. Não existe reino para quem não está debaixo da lei. Não existe a vontade de Deus na nossa vida quando eu não pratico a vontade dEle. Eu posso até cantar e dizer que eu quero viver a vontade, mas se eu não praticar a sua palavra, eu não vivo a vontade dEle. Porque viver a vontade dEle é viver na prática da palavra, e quando eu não vivo nela, então também não faço parte. Eu só finjo. Mas murmuravam e diziam a respeito dele: não, ninguém pode ouvir esse sermão. Aí a Bíblia diz que aquela multidão, o que tinha lá tinha uma multidão lá, na hora da multiplicação do pão de peixe, sim ou não? Pois é. Seu texto confirma aí comigo, hein? A multidão vira as costas. A multidão decidiu viver de provisão, mas não aceitar o provedor. A multidão decidiu viver de enfrentar as adversidades, chamar alguém que pode resolvê-la, mas não decidiu em viver com aquele que provê em todos os momentos. A Bíblia diz que eles viram de costa para Jesus e vão embora. Só resta quantos? Só 12. Uma multidão, irmão. Porque quando a palavra toca o coração, ela fere. Não, pastor, não fere não. Fere. A palavra não fere, fere. Fere o seu ego, fere o seu egoísmo, fere a sua soberba. Ela fere o seu pecado, ela fere sua transgressão, sua iniquidade. A palavra, quando ela é semeada, ela fere. Mas a Bíblia diz que aquele que fere também é poderoso para sarar. Aquele que fez a ferida também ligará ela. Aquele que fez a ferida para tratamento também resolverá ela. A palavra, ela vem primeiro como confronto. Porque se não houver confronto, você não muda. Se não houver confronto, não tem transformação e não tem evangelho. E a glória do evangelho é a palavra do evangelho é loucura para os que se perdem. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que fomos alcançados é o quê? Poder de Deus.
transformou a minha vida e transformou a sua vida. O poder que transformou a nossa história, o poder que transformou o meu caráter. Esse é o evangelho de verdade. O confronto contra o pecado, contra a transgressão. E todo mundo está dizendo: eu não quero viver debaixo disso não. Vira a costa, vai embora, fica 12. Mas Jesus é aquele que diz assim: se quiser viver comigo, vai ter que viver debaixo da minha palavra. Jesus é aquele que olha, ele não tem problema com a multidão, irmão. Quem gosta de agradar a multidão são o show, né? O show business lá, aqueles que gostam de pregar para atrair o ouvido dos outros. Jesus não tem problema com isso. Jesus quer a transformação do seu caráter, da sua vida, uma nova vida em Cristo Jesus. Então ele olha para os 12 que sobraram, a célula que sobrou, e diz assim: esse é o momento, vocês não querem ir também não? Aqui entra a história do crente. Aqui entra o verdadeiro cristão Madalena. Pedro olha e diz assim: não estou aqui por causa da comida. Se eu já vi isso eu multiplicar, para quem nós iremos? Só tu tens o pão. Foi isso que Pedro confessou? Só tu tens o pão? Só tu tens a provisão? Foi isso que Pedro falou? Só tu tens a porta aberta? É isso que Pedro falou? Só tu tens a cura para a minha enfermidade? É isso que Pedro falou? Só tu tens a palavra de vida eterna. Só tu tens a palavra de vida eterna. Enquanto muitos rejeitaram porque queriam uma provisão, Pedro está dizendo: não, eu não quero simplesmente o Jesus da provisão. Só tu tens a palavra de vida eterna, e eu quero viver sobre a tua palavra. Eu quero viver sobre o manto da tua palavra, que me fará caminhar e ser abençoado. Para quem iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? Temos crido e conhecido que só o Senhor tem essa palavra. E quando vivermos sobre a palavra do Senhor, a gente precisa entender uma coisa: não é que Jesus ignora as suas adversidades e os seus problemas, não. Foi isso que Ele nos ensinou? Não. Ele nos ensinou a orar. Foi verdade? Orai sem cessar. Paulo nos ensina dizendo assim: apresentai as vossas dificuldades a Deus. Sim ou não? O que o texto está dizendo não é que Jesus está dizendo: eu não estou nem aí para o teu problema, não estou nem aí. Não, o texto não está dizendo isso. O texto não está dizendo que Jesus não está nem aí para o seu problema e para a sua adversidade. Não é o que o texto está dizendo, não. O texto não está ignorando, Jesus não está ignorando o que você está passando no momento. O texto não quer dizer isso. O texto não quer dizer que Jesus ignora a sua aflição. Não, não, não. O texto não diz isso. O que o texto está dizendo é: você precisa viver sobre a palavra. Você precisa andar sobre a minha palavra. Você precisa entender. Porque quando você viver sobre a minha palavra em oração, se eu tiver em você e você tiver em mim, tudo que pedirem ao Pai vocês vão receber. Porque vocês estão vivendo na minha palavra. Agora, se não viver, vocês não receberão. Você está entendendo a importância da palavra? Capítulo 15. Jesus disse aos discípulos: se vocês estiverem em mim e a minha palavra em vocês, vocês vão orar, vão pedir ao Pai e vocês receberão, porque a minha palavra está em vocês. Jesus está dizendo: se você viver sobre a minha palavra, você vai orar e vai acontecer. Se você viver sobre a minha palavra, você vai pedir e vai se realizar. Mas quando você não vive sobre a minha palavra, você espera por alguém.
Você se torna dependente de alguém, porque você não tem autoridade da palavra, porque você não vive a autoridade da palavra e você vive dependendo. Mas quando você tem a palavra, você dobra o joelho e diz: Senhor, eu vivo sobre a tua palavra, renunciei a minha carne para viver o teu evangelho. E você apresenta: hoje eu estou passando por uma adversidade que só tu pode resolver, e eu confio em ti. Jesus nos ensina a fazer isso, sobre a sua palavra. Ele nos ensina a viver assim sobre a sua palavra, a ter fé e a confiar sobre a sua palavra. Não seja alguém que viva apenas de uma provisão, mas seja alguém que vive com um provedor. Seja alguém que vive com aquele que tem a promessa. Seja aquele que vive com a proteção. Não, Deus me livrou, não, eu vivo com Ele, Ele vai me proteger. Eu não espero por Ele por um momento, eu vivo com Ele. Eu não espero Ele por alguns segundos na minha vida, pelo contrário, eu ando com Ele. É por isso que eu sou protegido. É porque eu vivo sobre a palavra do Senhor. Então a provisão acontece. Tem hora na nossa vida que a gente precisa da provisão de Deus, sim ou não? Então eu vou lá no fulano de tal porque lá tem. Não, filho, você vive sobre a palavra? Está na hora de pedir ao Pai, porque a Bíblia diz: se vocês estiverem em mim e a minha palavra em vós, pedirei tudo e recebereis. A importância da palavra na nossa vida. É por isso que nós devemos nos colocar sobre o jugo do Senhor, sobre o seu senhorio, para viver isso. Pastor, por que isso não acontece? Eu iniciei falando da cultura do crente, que era orar. Você não ora, e por você não orar, você está esperando por alguém que ora. Mas deixa eu te dar um recado. O meu Jesus manda dizer: dobra o teu joelho, que eu quero ouvir a tua voz. Dobra o teu joelho, porque tu também é filho. Dobra o teu joelho, porque eu também te resgatei do inferno, te resgatei da escuridão e te trouxe para mim. Você parou de orar, comece a orar novamente e pedir de mim, porque eu sou o seu Pai. Você parou de orar e você sentiu fraco, aí você vai pedir a oração dos outros para que o milagre aconteça, para que o milagre venha acontecer. E Deus está dizendo: não, você também é filho, volte a orar, volte a viver sobre a minha palavra, e a minha autoridade estará sobre você também. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Você sabe por que você está se sentindo fraco? Porque você parou de orar. Você sabe que você está dependente de oração? Ou de milagre, ou de alguém que profetize sobre a sua vida? Porque você parou de orar. Então você está esperando alguém que venha profetizar, porque você parou de orar. Você está esperando alguém que venha revelar, porque você parou de orar. E a oração fortalece o crente, a oração traz intimidade com o crente, a oração faz a gente chegar a Deus e dizer: Pai, eu sei que eu sou pecador, mas eu preciso de Ti agora, nesse momento. Salva-me. Né? Se um ladrão que passou a vida toda pecando olhou para ele e disse assim: lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. Ele olhou e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você é filho. Filho vive sobre a autoridade do Pai. Filho precisa conversar com o Pai. E a gente só conversa com o Pai através da nossa oração. Você está nessa casa, na casa do seu Pai,
Essa casa não é do pastor Daniel e nem faz parte apenas de uma denominação, mas essa casa é a casa de Deus, a casa do seu Pai, para você falar com Ele. Quanto mais você deixa de orar, mais você se torna dependente. Quanto mais você ora, mais Deus age na sua vida. Fique de pé. Jesus quer fazer de você alguém que seja abençoador. Não vire a costa para Jesus quando Ele olhar e dizer assim: tem que comer da minha carne, ou seja, viver em unidade comigo. Você não tem unidade, você não tem comunhão. E como que você quer viver algo se não tem comunhão? Não come do pão, não participa do sangue. Aonde está essa comunhão? Aonde está essa comunhão com o Filho de Deus que te chamou para essa... Deus te chamou para abençoar. Você vai ser abençoado em nome de Jesus. Hoje é o dia de você reatar. Hoje é o dia de você olhar e dizer: Senhor, eu quero voltar a orar novamente. Quero voltar a ter intimidade contigo. Vou começar os meus 5 minutos de novo, antes de dormir, né? Comece novamente. Senhor, fala comigo. Tu és o meu melhor amigo. Ou se você ainda não tem intimidade com o Espírito Santo, diga: eu não posso até não te conhecer, mas eu preciso te conhecer profundamente. O Senhor pode falar comigo? Fala com Ele, Ele é um Deus verdadeiro. Esse Deus aqui, irmãos, não é um Deus abstrato, e quando você está na sua cama, você fala sozinho. Não, irmão, você não é doido, não. Pelo contrário, Ele é um Deus vivo. É por isso que tu senta lá e diz: Deus, fala comigo. É por isso que tu senta lá e apresenta os seus problemas. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus vivo e verdadeiro. Porque se você sentasse lá e falasse por falar, você era doido, sim ou não? Mas você não senta lá porque você é doido. Você senta lá porque você crê que Ele é um Deus vivo e verdadeiro e está ouvindo você. Pastor, e o que eu preciso? Reatar essa comunhão com Ele. Reatar novamente, voltar a chorar, voltar a clamar, voltar a falar em línguas estranhas, voltar a se alegrar na presença do Senhor, voltar a sentir o Espírito Santo lá no teu lar quando aquele hino começar a tocar, voltar a sentir novamente a presença quando tu botar aquela música lá no teu celular. Você precisa voltar novamente a ver o Espírito Santo agir e te mover como Ele movia antes. Você precisa voltar, começar novamente a se mover debaixo do senhorio do Senhor. Você precisa voltar novamente a se mover debaixo do Evangelho e da doutrina da palavra do nosso Deus. Você precisa voltar a sentir novamente aquilo que você sentia. Você precisa novamente a colocar o seu coração no altar, voltar a sentir novamente a presença dele, voltar novamente a conversar e a dizer: eis-me aqui, Senhor. Só que o inimigo, ele confunde a nossa mente. Você passou tanto tempo que você pensa que Deus não vai mais lhe ouvir. Aí você quer a ajuda de alguém. Isso não é errado, mas Jesus vai lhe ouvir sim. Você passou tanto tempo sem orar que você pensa assim: eu estou até com vergonha de orar. Será que Deus vai me ouvir? Eu não oro já, tá com mais de uma semana. Que às vezes tu traz a lembrança do teu pai, que ele era meio carrasco. Mas Deus está dizendo assim: eu estou de braços abertos, eu estou te esperando para ouvir a tua oração. É porque nós nos sentimos fracos
quando a gente para de orar. E a gente tende a buscar um abraço ou se escorar em alguém para a gente se fortalecer. Mas deixa eu te dizer, dobra o teu joelho, ora, fala com o teu Deus em secreto, e o Deus que está em secreto vai te abençoar. Volta novamente. Será que Deus vai me ouvir? Já passei uma semana sem orar, será que Ele me ouve? Aí a tua mente fica confusa. Ah, mas eu já errei, já fiz um negócio aí que não era para fazer, já pensei o que não era para pensar. Será que Jesus vai me ouvir? Está na hora de falar com Ele, então. Está na hora de entender que sem Ele você não vai conseguir andar. Tudo é perda se não tenho a Ti. A Tua graça é o que me basta. Sem Você não tenho aonde ir. Sem Tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e minha alma se perder sem Ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta, e eu Te levarei por onde eu for. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem Ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta, eu Te levarei por onde eu for. Leva Ele novamente. Leva Ele novamente pro teu quarto, pro pé da tua cama. Leva Ele novamente pra tua intimidade, pro teu trabalho. Leva Ele novamente no seu coração, caminhando, buscando, adorando. Leve Ele novamente. Se eu não tenho a Ti, eu não tenho nada. Eu Te levarei por onde eu for, por onde eu caminhar, eu estarei contigo, vivendo debaixo da Tua palavra, vivendo debaixo do Teu reino. Aonde eu for, tornarei novamente a cama onde nós conversávamos, aonde tínhamos a nossa intimidade. Voltarei novamente e Te levarei comigo, Senhor. Ele quer reatar a aliança para que você possa viver novamente debaixo das promessas, debaixo da presença. Você só passou um momento distante, mas Ele chama novamente você para o convívio da presença. Ele chama você para a mesa, para comer o pão e beber o vinho. Ele chama você novamente para comer da sua carne e beber do seu sangue. Ele diz: volte novamente à comunhão, volte novamente ao Evangelho, volte novamente a orar,
Volte novamente a jejuar, volte novamente a buscar. Oh, tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde. Aleluia, Jesus. Alguém que queira se reconciliar, entregar a sua vida para Jesus hoje, o momento é agora. Jesus está te chamando aqui para que você possa entregar a sua vida e se reconciliar com Deus. Esse é o momento que Deus está te dando para te trazer de volta à comunhão, para dizer que eu não esqueci de você e para que você possa voltar novamente ao convívio. Jesus chama você para um novo direcionamento. Persista, insista para viver o melhor de Deus sobre a sua vida. Aleluia, Jesus. Se não houver, nós vamos encerrar. Mas eu quero dizer para você: reate a sua aliança. Volte novamente. Volte a comer o pão e beber o vinho. Glória a Deus. Amém? Dê um aplauso ao nome do Senhor. Você pode sentar um instante.